Da tribuna, o senador Eduardo Girão questionou a licitação do Supremo Tribunal Federal para monitorar cidadãos nas redes sociais, alertando sobre os abusos de autoridade que vêm se acumulando, sobre a erosão das bases da democracia e sobre a urgente necessidade de iniciar ao menos um processo de impeachment para interromper a escalada autoritária. Girão apontou que o objetivo da licitação é inibir os cidadãos que criticam o Supremo Tribunal Federal, mostrando que esse objetivo está claro no edital. Ele ironizou: os poderosos não podem ser criticados. O senador lembrou que a escalada autoritária se iniciou há mais de 5 anos, quando o ministro Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, abriu de ofício um inquérito e nomeou sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes, atribuindo-lhe poderes que não estão previstos no ordenamento jurídico. Girão lembrou ainda que um dos primeiros atos no inquérito foi a censura a uma matéria da velha imprensa que relatava que o empresário Marcelo Odebrecht havia se referido ao próprio Toffoli como amigo do meu pai. Eduardo Girão mencionou também o escândalo dos Twitter Files Brasil, quando se revelou que o ministro Alexandre de Moraes determinou a censura de cidadãos. O senador mencionou o artigo 220 da Constituição, enfatizando que a vedação à censura independe do veículo. O senador reiterou a irregularidade abusiva dessa licitação, que deve, portanto, ser revogada, e citou decisão da ministra Carmen Lúcia, que afirmou a ilicitude desse tipo de prática. Girão citou a conduta estatal de perseguir e investigar com recursos públicos as manifestações individuais com o objetivo de cercear ou constranger as liberdades não é lícita, por contrariar os mais fundamentais preceitos democráticos que presidem o sistema constitucional vigente. Girão perguntou: e aí, ministra Carmen Lúcia? A senhora concorda com essa licitação do STF para que se monitorem as opiniões, as redes sociais, as críticas a vocês? Ou a democracia vai ficar para depois, como nós tivemos a censura prévia durante as eleições de 2022, escancarada em uma hipocrisia profunda que mancha a história dessa nação, que um dia vai ter a redenção de tantos abusos? Girão lembrou que o Senado vem sendo conivente e omisso com os abusos de autoridade e disse: que Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, nos dando coragem, nos dando sabedoria, firmeza, para que defendamos a Constituição dessa nação, tão vilipendiada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar e a guardar a nossa Constituição. Eu acredito firmemente, cada vez mais, que no dia em que nós deliberarmos um processo de impeachment, vai ter um efeito pedagógico e o Brasil, aí sim, vai voltar a respeitar a sua Carta Magna e defender a liberdade de expressão, defender o ordenamento jurídico do nosso país. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello,
pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, senhor presidente, meu querido senador presidente Rodrigo Pacheco, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Nelsinho Trade aqui também presente, funcionários dessa casa e assessores também, especialmente você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando num trabalho sempre muito atencioso da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, o STF publicou, atenção Brasil, o STF publicou um edital de licitação para a contratação de empresa especializada em monitoramento de redes sociais, num contrato de R$ 345 mil por ano. Por que será? Essa é a pergunta que se faz, especialmente 61% dos brasileiros, segundo recente pesquisa, que estão com medo de se posicionar suas opiniões nas redes sociais que vieram para democratizar a informação. Por quê? Por medo de retaliação. Mas olha só o que é que diz o STF. O objetivo, e aí, no caso, eu vejo isso de forma muito clara, né? Para mim, é inibir a difusão de investidas contra ministros do Supremo através do acompanhamento contínuo das plataformas Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok e LinkedIn. Eu vou aqui destacar algumas das finalidades descritas no próprio edital. Vamos lá, o item 1. Identificação de indivíduos que compartilham conteúdos relacionados ao STF. Atenção, Brasil! Principalmente quando forem negativos. Ou seja, está proibido falar mal. Vão monitorar. Os poderosos não podem ser criticados. Por isso essa sanha de querer controlar as redes sociais. É para voltar ao que era antes. Ficar só o monopólio da informação na mão de poucos. Para manipular você. Outro item 2. Identificação de públicos e formadores de opinião. 3. Análise de discursos com avaliação de influência nos públicos. 4. Detectar ações organizadas na web. 5. Identificação de formadores de opinião que discutem temas relacionados à corte. Corte superpoderosa desse país. Contém ironia. Porque éramos para ter uma independência entre os poderes e éramos para ter um equilíbrio entre os poderes da República. E vamos ter. Mais cedo ou mais tarde nós teremos isso de volta. Esse edital é mais um passo no sentido de controlar as redes sociais e promover a intimidação da população, inibindo qualquer crítica aos ministros.
Alguns deles se consideram infalíveis e acima de qualquer suspeita e não aceitam opiniões contrárias. Foi o que aconteceu, por exemplo, no dia 14 de março de 2019, eu já estava aqui no início do mandato, quando o ministro Toffoli, no malabarismo jurídico, utilizando a brecha do regimento interno, dá início ao famigerado inquérito das fake news, nomeando sem sorteio Alexandre de Moraes de ofício, com o poder de acusar, investigar, julgar, condenar, algo inédito em toda a história do Poder Judiciário. Curiosamente, senhor presidente, uma das primeiras medidas foi a decisão para que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem imediatamente do ar, sob pena de multa diária de R$100 mil, a reportagem que Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada no âmbito da Lava Jato, se refere ao próprio ministro Dias Toffoli como amigo do meu pai, codinome utilizado para o pagamento de propinas. Outro episódio muito grave foi a denúncia feita pelos jornalistas estrangeiros Michael Schallenberger e Glenn Greenwald, fundador do The Intercept. Os arquivos do antigo Twitter, hoje X, depois de que foi adquirido por Elon Musk, teve seus arquivos abertos para o público. Segundo as denúncias, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, adotou inúmeras medidas de censura, intimando judicialmente para que os funcionários entregassem dados sensíveis e particulares dos usuários, de vocês. Exigiu a censura de postagens específicas e a remoção de usuários da plataforma. Diante disso, é necessário destacar o artigo 220 da Constituição Federal. Abro aspas. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Apesar desse artigo, que veda explicitamente a prática da censura ter sido aprovado em 1988, numa época que não existia a internet, ele continua extremamente atual quando ressalta qualquer veículo. Por fim, quero reafirmar minha opinião sobre a irregularidade abusiva dessa licitação, que deve ser, portanto, revogada, destacando uma declaração da ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, em 5 de fevereiro de 2022. Olha só o que disse a ministra Carmen Lúcia. A conduta estatal de perseguir e investigar com recursos públicos as manifestações individuais com o objetivo de cercear ou constranger as liberdades não é lícita, por contrariar os mais fundamentais preceitos democráticos que presidem o sistema constitucional vigente. E aí, ministra Carmen Lúcia, a senhora concorda com essa licitação do STF para que se monitore as opiniões, as redes sociais, as críticas a vocês? Ou também a democracia vai ser depois, vai ficar para depois, como nós tivemos a censura prévia durante as eleições de 2022, escancarada, numa hipocrisia profunda, que mancha a história dessa nação, que um dia vai ter a redenção de tantos abusos. E muitas vezes com a nossa convivência, aliás, a nossa omissão aqui do Senado Federal, vendo tudo isso acontecer. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, nos dando coragem,
nos dando sabedoria, firmeza para que defendamos a Constituição dessa nação, tão vilipendiada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar a nossa Constituição, a guardar a nossa Constituição. Eu acredito firmemente, cada vez mais, que no dia que deliberarmos um processo de impeachment, vai ter um efeito pedagógico que o Brasil, aí sim, vai voltar a respeitar a sua Carta Magna e defender a liberdade de expressão, defender o ordenamento jurídico do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.